O tema de hoje será sobre a marca da besta. Nos dias atuais, muito se tem falado sobre esse tema. Já gravei outras mensagens que estão espalhadas pelo YouTube sobre esse tema. Mas hoje, de forma bem resumida, eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero que essa mensagem, de alguma forma, fale com você, traga esclarecimentos sobre algumas dúvidas que você possa ter. Lembrando que o que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista, tá bom? Você pode concordar ou não concordar. Não estou aqui impondo nada. Eu espero que, de alguma forma, o que eu fale hoje aqui possa trazer algum esclarecimento para você. Para começarmos aqui o tema, deixa eu chamar o irmão Josué, e as suas perguntas me ajudam bastante a trazer respostas mais interessantes. Irmão Josué, como que você vai? Tudo bem? Olá, meu irmão Caleb. Eu estou muito bem. A cada dia mais me deixando ser guiado pelo Espírito Santo do Pai, não pelos homens. Obrigado pelas mensagens aqui do canal. E hoje o tema é um tema muito complexo, é um tema que traz muitas discussões. Falar desse tema é como mexer em caixa de marimbondo, né, meu irmão? Sim, falar desse tema é como mexer em caixa de marimbondo. Olha, em Apocalipse 13, é o capítulo onde a maioria das pessoas, quando vão falar sobre esse tema, eles usam. Porque ali fala de duas bestas, uma que sai do mar, outra que sai da terra. E fala que as pessoas não vão conseguir comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. E isso é o quê? Isso é uma marca que as pessoas vão receber, é um chip, como muitos falam, e ninguém vai comprar e nem vender. O que você tem a dizer sobre essas duas bestas, essa marca? O que você, no seu entendimento, já foi esclarecido sobre isso? Bom, é um tema complexo, mas eu vou tentar ser bem objetivo no que eu entendo sobre isso, tá bom? Vamos lá. Besta do mar. No meu ponto de vista, o mar, de acordo com o próprio livro de Apocalipse, a gente vê ali no capítulo 17 que o mar representa povos, multidões, línguas, e esse mar representa o povo de fora de Israel. São os gentios. São as pessoas que não receberam as leis do Pai, como no caso Israel recebeu, e o povo gentil é um povo muito idólatra, é um povo que, de acordo lá com Mateus 6, quando o Salvador usa os gentios como mau exemplo de pessoas que tentavam se chegar ao Pai com longas orações, lembra? A gente já até falou sobre isso no vídeo de oração. Lá eu comento que em Mateus 6 o Salvador usa os gentios como mau exemplo, porque oravam em pé para os outros verem, porque eles ficavam repetindo as mesmas orações, e a gente vê que hoje está bem assim, né? O sistema religioso copiando os gentios e não o que o Salvador ensinou, né? Ou seja, os gentios eram rebeldes, não ouviam a voz do Pai por nada, e o povo de Israel estavam indo pelo mesmo caminho, de acordo com o que o Salvador fala em Mateus 6. Eles achavam que por muito falar, seriam ouvidos, eram pessoas que ficavam repetindo orações o tempo todo. Lembro, meu irmão, lembro. Inclusive, quem não ouviu esse áudio, ouçam, porque é muito interessante. A besta que surge do mar, no meu ponto de vista, já que o próprio livro do Apocalipse fala que esse mar são povos, multidões e línguas, então a gente percebe que é a humanidade, né? Só que tirando o povo de Israel, porque o povo de Israel recebeu a lei do Pai. Então esse povo, ele representa a terra seca. Tanto é que você vê que o povo de Israel foi levado para o deserto, onde tem pouca água, porque justamente essa água representa contaminação. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, não é porque eles eram a terra seca que eles eram santos, tá? Eles estavam em preparação para receber os filhos nascidos do Espírito, isso é muito importante. Mas eles foram usados como sombra. A gente olhar e ver eles lá na terra seca, aí a gente consegue entender quem é o mar, que são os outros povos, que são mais contaminados, tipo assim, entendeu? Ah, sim, entendi. Eu lembro lá de Paulo em Gálatas 4 que ele fala que os filhos da Jerusalém terrena eram filhos de Agar, filhos escravos, e são os da Nova Jerusalém que são os filhos espirituais, que esses são os santos de verdade, né? Que nascem do Espírito, né? Exatamente, só que o povo de Israel terreno, eles se achavam santos, né? E aí o sistema religioso também colocam eles muitas das vezes como a terra santa, aquela coisa toda, e a gente fica confuso para compreender a verdade. Em João 8, por exemplo, a gente vê os líderes se achando santos porque eram descendentes de Abraão na carne, e o Salvador tentando mostrar para eles que santo de verdade não é o que nasce da carne de Abraão, mas é o que nasce do Espírito, pela fé. Isso, irmão, isso eu entendi claramente no áudio de João 8, muito interessante. Vamos aqui tentar separar tudo isso para que fique claro no entendimento quem é o povo da terra seca, quem é o povo do mar, tudo certinho. Então vamos lá, esse mar, essa água,
da onde a besta sai, que fala a primeira besta, representam os povos contaminados por fermentos, enganos, que fazem esses povos serem rebeldes contra o Criador, praticar um monte de coisa que desagrada ao Pai. Por isso que o Pai nem se dirigia a eles, né? Ele separou um povo para falar com esse povo, que é mais fácil falar com um povo menor, tentar lapidar esse povo e depois pegar essa água limpa e despejar na água suja. Só que nós sabemos que a história deu uma mudada no meio do caminho, porque mataram servos, profetas, mataram todo mundo, as testemunhas, e o que nós temos aí depois são as bestas dominando, né? Que elas se levantaram fortes demais. Vamos entender isso claramente nesse áudio. Então, para concluir o entendimento, lá em Mateus 6, como eu falei, o povo gentil estava sendo usado como mau exemplo, o Salvador mostrando para o povo de Israel que essas águas estavam contaminadas, mas Israel estava tentando imitar esse povo. E ele critica, não é para vocês fazerem isso. O vosso pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem, parem com essas práticas. Então lá o povo gentil é usado como mau exemplo. E a gente vê que os discípulos foram chamados para serem o quê? O que eles foram chamados para fazer? Eles foram chamados para levar a mensagem do Criador, né? A mensagem verdadeira, não foi? Sim, mas o Salvador deu um nome para isso. Ele disse que eles seriam pescadores. Olha que interessante. O pescador pesca na onde? Poxa, meu irmão, é verdade. Ele disse que eles seriam pescadores, então eles iriam pescar no mar. É nesse mar da onde surge a besta, entre os gentios, né? Entre o povo que está enganado, não é verdade? Exatamente, meu irmão. É por isso que lá João batizava na água e a pessoa, ela era tirada da água. Olha como o sistema religioso, eles manipulam a verdade do Pai para as pessoas não entenderem. Eles trazem as pessoas para se batizar na igreja, dizendo que tem que se batizar ali na água. E aquele ritual impede as pessoas de entenderem de fato o que representava aquilo. Como o povo de Israel precisava vir para crer, então o João batizava, como ele mesmo disse, essa era a forma dele batizar. Esse sair da água ali representava a pessoa sendo pescada. Claro que a gente tem que entrar primeiro na água para depois sair, né? Mas ali o sair é como se nós estivéssemos lá dentro desse mar de mortos, de enganos, como fala no Apocalipse 17, onde a besta do mar está. E aí, quando vem alguém e fala a verdade, a pessoa é tirada do mar. Meu irmão, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, aquele batismo, a representação era essa. Era as pessoas sendo pescadas do mar, tirada ali do mar. Que agora entendeu a verdade, ou seja, ela não está mais em abismo. Ela ressuscitou, ela acordou, é o mesmo significado, né? Exatamente. E a gente vê, inclusive, que até nós, né? Antes da gente nascer, a gente fica dentro da barriga da mãe, dentro de água. E quando a gente é gerado, a gente sai dessa água. Então, o nascer de novo é você sair da água. E essa água é esse mar de mortos que fala ali em Apocalipse 13. Isso é muito interessante de se entender, porque aí você entende por que essa besta sai do mar. Porque esse povo gentil, eles levantam líderes, pessoas para dominar eles. Então é uma prática comum do povo gentil ter líderes. E tendo líderes sobre sua cabeça, você vai carregar fardos. Você vai carregar peso. Por isso vem o nome besta. Besta é um animal que carrega fardos. Então olha só que interessante. Lá em Mateus 23, o Salvador não falou para os líderes religiosos que eles colocavam fardos sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar? Olha eles fazendo o povo de besta. Só que o interessante é que tem essa besta do mar, mas tem a besta da terra. E a besta do mar a gente já entendeu. O povo gentil carrega fardos, porque levantam homens para dominar eles, porque eles não fazendo o que é certo, esses líderes vêm, e como eu já gravei em outras mensagens falando, eles dão como se fossem cadeira de rodas para o povo. Que significa o quê? Você não alimenta as pessoas, não dá um prato de comida para quem está com fome, então vem o sistema e cria um monte de coisa para alimentar essas pessoas. E para isso você tem que trabalhar, pagar imposto para que eles possam fazer isso, dar escola, alimento, hospital. E aí as pessoas, querendo ou não, elas se isentam, elas acham que estão fazendo certo, parece que está tudo bem, só que na verdade a gente percebe que não. Porque se você tira o governo humano, tudo fica claro que ninguém tá fazendo nada por ninguém. Nossa, meu irmão, tremendo demais isso. Faz muito sentido, realmente. Se você tirar as leis, né, que os governantes colocam, as pessoas começam a roubar, saquear as lojas, né? Se você
não pagar o salário dos médicos, eles não vão lá para atender ninguém. Se você não pagar salário para as pessoas, elas não se ajudam. Ninguém tá nem aí pra ninguém, é verdade. Olha, você tocou em um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Segura aí essa parte de ninguém fazer nada pra ninguém se não for por intermédio do dinheiro. Segura aí esse entendimento que eu vou voltar nele rapidinho, ó. O capítulo 13 de Apocalipse começa falando dessa besta do mar que se levanta, ou seja, os outros povos, multidões, línguas, os gentios levantam então governadores, homens que vão dominar, e eles carregam fardos pesados para poder manter aí aquele equilíbrio, parecendo que tá tudo bem. Esse equilíbrio vem das leis, esse equilíbrio vem dos hospitais, vem do auxílio que dão para as pessoas mais carentes, por aí vai. Aí fala no Apocalipse 13 depois que se levanta uma besta da terra, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, mas ele falava como dragão. Essa parte é interessantíssima. Mas antes, deixa eu comentar lá sobre a primeira besta rapidinho, que lá no verso 2 fala que essa besta que saiu do mar, ela era semelhante a um leopardo, com pés de urso, com boca de leão. E se você ler o livro de Daniel, lá no capítulo 2, quando ele sonha lá com aqueles bichos, quando ele sonha com a estátua, a gente vê lá que esses bichos representavam ali o Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. A gente vê que, então, realmente esses bichos, eles representam os impérios que se passaram, governos humanos. Meu irmão, muito interessante, muito interessante. Agora, e a besta da terra? Então, se o mar representa enganos, ferimentos, lavagem, representa tudo isso, por isso que até lá na parábola do filho pródigo, Salvador fala que o filho pródigo foi comer com os porcos, lavagem. Essa lavagem também tem a ver com esse mar de mortos. Lembra lá em Mateus 6, o povo imitando os gentios? Então essa lavagem representa o povo que recebeu a lei do Pai indo buscar enganos, comendo com os gentios também, que o povo de Israel fez muito isso quando eram entregues lá, quando eles eram escravos, né, dos outros povos, né? Então, olha como que tudo vai se encaixando. Quando a gente entende que o mar é tudo isso, então a terra seca é quem recebeu a lei do Pai, que não se misturava. Lembra que eu gravei esses dias falando sobre o povo de Israel passar em terra seca lá no meio do mar, quando Moisés abre o mar, que representa que o povo de Israel, por ter a lei do Pai, não se contaminava com esse mar de mortos. Olha como que tudo vai fazendo um grande sentido. Essa terra seca representa o povo de Israel. Meu irmão, faz muito sentido, porque quando uma pessoa é pescada do mar, ela vai pra onde? Ela vai ficar em terra seca. Então a terra seca realmente representa Israel. E a gente não consegue entender às vezes isso, porque no sistema religioso, eles primeiro trazem a história como ela é, não ajudam a gente a renovar o entendimento. E existe uma grande mistura entre velha e nova aliança e as pessoas não conseguem chegar no entendimento, né? Essa questão, por exemplo, de o povo de Israel ter passado em terra seca lá quando Moisés abre o mar, a gente nunca entende que ali o Criador está querendo separar o povo de Israel desse mar de mortos, né? Porque sempre trazem ali como um fato que aconteceu e não ajudam a gente a renovar o entendimento. Então essa separação ali já é o Pai falando que os seus não se misturam. Só que não era aquele povo literalmente, né? Era pra ser, mas como eles não creram, então hoje o novo Israel é aquele que busca o Pai no entendimento, é aquele que busca o Pai em espírito e em verdade, nem no monte, nem no templo, que ouve o Espírito Santo do Criador. Essa pessoa, ela ressuscitou, ela estava morta, e aí ela ressuscita, ela nasce de novo. Nossa, tudo vai se encaixando. Mas vamos lá, essa besta da terra, quem é, irmão? Quem é? Então, a primeira sobe do mar, dos gentios, a segunda de Israel. E lá fala que ela tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Isso já deixa claro, aparência de cordeiro. Parece santo, parece algo bom, mas é lobo. Lá em João 10, quando o Salvador fala daqueles pastores que eram falsos, que pulavam o muro para roubar as ovelhas, só estava interessado nas lãs, né, delas, você percebe que as ovelhas, claro que ele não está falando literalmente de ovelhas. Na velha aliança, tudo era visível. Sempre mostrava-se de forma física as coisas para as pessoas entenderem espiritualmente. Mas aí, lembra que Paulo fala em Hebreus 4 que o povo de Israel não unia a fé, eles não conseguiam entender isso. Eles ficavam boiando. Por quê? Porque infelizmente foram fermentados por aqueles homens, justamente esses que pularam o muro. Eles pularam o muro e fermentaram
destruíram a mentalidade das pessoas. Elas não conseguiam fazer ligações no seu entendimento. Por isso que até crucificaram o Salvador, por estarem em abismos, né? Então você percebe que esses homens que pularam o muro lá, que era uma representação que o Salvador estava falando, as ovelhas ali, não sendo literal, é o ser humano. As ovelhas, elas aceitavam tirar as suas lãs. Por quê? Porque estavam enganadas. Elas aceitavam, que é carregar fardos. Elas aceitavam, esses homens colocavam fardos. Então, quem é, de fato, essa besta que sai da terra? São os homens que levam enganos, que levam mentiras, que fazem as pessoas acreditarem que a verdade do Pai é o que eles estão falando. E aí as pessoas, elas acreditam nisso, porque parece um cordeiro, parece bom, só que são lobos. Meu irmão, nossa, lá em Jeremias fala que a contaminação da terra saiu de Israel. Exatamente, Jeremias capítulo 23, dá para explicar isso também nesse áudio aqui. Isso é muito interessante, fala que foram dos profetas de Israel que saiu a contaminação para a terra toda. Ó, de forma bem simples e objetiva para explicar essa questão é o seguinte: o Pai não deu as leis lá para Israel, os outros povos esquecem. O Pai lá em Marcos 12, ele fala pela boca do Filho que ele construiu a vinha, cercou e lá dentro ele dava suas leis. Ele dava seus rituais para o povo praticar, porque esses rituais, como eles não viam espiritualmente, eles tinham que praticar fisicamente. O que essas pessoas que estavam lá dentro fizeram? Eles pegaram isso e levaram e ensinaram para os outros povos. E aí os outros povos começaram a praticar, só que de forma toda distorcida, toda errada. E aí o restante da humanidade se contaminou tudo com práticas físicas que era para Israel, porque precisavam ver para crer. O Pai estava preparando eles para receber o Filho que ia se materializar, que ia trazer a palavra pura, mas ele tinha que vir em carne. E ele só podia vir quando o povo de Israel estivesse bem lapidado. A verdade do Pai não podia descer sobre aquele povo tudo contaminado, sujo, porque se fosse assim, o Pai podia ter se materializado já diretamente em Abraão. Mas ele não pôde, porque Abraão, ele era filho de prostituta, ele é filho do mar. Israel veio surgir muito depois. Abraão era filho do mar, então não podia. O Pai teve que gerar um povo por intermédio de Abraão, lapidar esse povo pela lei dele. E aí, quando esse povo tivesse puro, o Pai desceria, habitaria um templo e falaria com o povo. Só que no meio dessa questão toda, o que aconteceu? Muitos começaram a sair de lá, levando essas práticas para o restante do mundo, e o mundo ficou contaminado, praticando rituais físicos para buscar o Pai, como parecendo um cordeiro, mas na verdade é dragão, entendeu? É dragão. Meu irmão, já entendi. Então esse sistema religioso que está aí, que vive da herança, como você já falou em vários áudios lá, Marcos 12 fala que eles matariam os profetas, que eram servos, que também hoje nos templos religiosos eles não falam essa parábola como ela é. Lá fala que vieram, né, os servos para querer o fruto da vinha e eles mataram aqueles líderes religiosos da época lá, que eram os avicultores lá, né? Eles mataram os servos, que eram os profetas, e depois mataram o filho para vir da herança. Então hoje essas pessoas que estão aí com esse livro debaixo do braço, eles são aqueles que estão vivendo da herança. A herança é o livro Bíblia, a palavra. E eles pegam isso e dá pro povo como vinho fermentado, igual você falou, porque é fermentado quando você não explica as épocas, você não separa a velha e nova aliança. É um vinho, fermenta a humanidade, deixa a humanidade embriagada, e o pessoal fica praticando esses rituais que eram para Israel, e é por isso que a besta da terra tem poder sobre as pessoas. Nossa, irmão! Mas tem algo aqui, ó, no capítulo 13 que é esclarecedor, porque fala que aquela primeira besta, a que sai do mar, ela foi ferida na cabeça. E hoje, muitas pessoas deliram sobre esse assunto por causa que é tanto fermento, é um vinho tão forte. Começam a falar que são esses papas da Igreja Católica que morreu e não sei o que. Não. Essa besta que foi ferida na cabeça, como a besta representa os poderes, os governos humanos, ela ser ferida na cabeça é porque a sua nudez foi descoberta. Ou seja, o seu engano foi descoberto. E quem é que levantou a saia da prostituta? Quem é que esclareceu para a humanidade o que estava acontecendo? O próprio Salvador, o Verbo encarnado. Só ele sabia disso. Só ele. Por isso que ele fala que antes de Abraão existir, ele já o era. Só ele sabia disso. Ele vem e escancara quem era uma prostituta, porque ele fala dos líderes religiosos que estavam misturando mamon com as coisas do Pai lá em Lucas 16. Ó, prostituta que se vende.
Então ele expõe tudo, ele mostra o sistema político que as pessoas estavam dependendo deles para serem boas. E por aí vai, ele expõe tudo, fere a besta na cabeça. Só que essa besta o matam os seus servos, como ele fala na parábola da vinha ali, ele esclarece tudo o que ia acontecer. Eles matam todos, eles calam seus discípulos e eles se levantam. Por isso que lá fala que a segunda besta, aquela que parece cordeiro, deu força para a primeira besta novamente. Por quê? Porque quando essa besta que sai da terra começa a ensinar o povo a praticar rituais religiosos, parecendo um cordeiro, tudo bom, aí a primeira besta ganha poder. Ou seja, a besta da terra mantém o povo dormindo espiritualmente, praticando rituais de mortos, que Israel estava morto aos olhos do Pai. Israel, quando João lá vem e faz aquela encenação do batismo, tirando o povo da água, é porque o Pai queria fazer isso com eles. Eles também estavam mergulhados em enganos. Veja Mateus 6. Só que quando o Salvador é morto, os discípulos, todo mundo, aí acabam-se, as testemunhas são mortas. No livro de Apocalipse, fala dessas testemunhas, foram mortas. E a besta então se levanta novamente, a besta do mar, dominando sobre os povos, colocando leis, regras, criando um monte de amuletos, criando ali as suas cadeiras de rodas, para que as pessoas acreditem que são espirituais, indo para um sistema religioso criado por eles, e mortos ainda, dependendo das cadeiras de roda, dos amuletos, da falsa sensação de que está tudo bem. Falsa sensação de que está tudo bem. É mais ou menos uma pessoa que ela precisa ali de uma bengala. Quando ela não tem a bengala, ela vê que ela tá ruim, ela não tá conseguindo andar. Só que quando você dá a bengala para ela, ela tem a sensação de que está bem. Só que ela ainda está deficiente. E assim está a humanidade. A humanidade continua deficiente, dependendo de governos humanos, de guias religiosos. Só que, só para você ter uma ideia, só tem guia quem é cego. Se você pegar uma pessoa que está dentro do sistema religioso e tem um guia religioso, ela fala que ela está certa, você é que está errado. Só que quem é que está cego? Quem tem um guia, quem não tem é que está certo. Vixe, meu irmão, vixe, isso é verdade. Uma pessoa que tem um guia é ela que tá cega, não o outro que não tem, né? Mas eles falam que é quem não tem que tá cego. Pois é, mas você vai esperar o quê de alguém que tá cego? Ela não tá vendo nada. Como que ela pode dizer que você é que tá cego se ela não tá nem te vendo, entendeu? Espiritualmente falando. Então assim, já para irmos por finalmente, porque eu não quero passar muito desse tempo que a gente grava, você falou lá atrás sobre aquela questão de ninguém fazer nada para ninguém se não for pelo dinheiro. Aí a gente chega na onde eu preciso chegar para finalizar a mensagem. Meu irmão, o que tem em comum entre o sistema político e o sistema religioso? Os dois usam isso, os dois precisam disso. O que mais eles usam para dominar as pessoas? O que é? Olha, eu diria que são as leis, mas o sistema religioso não tem leis, assim, obrigatórias, não. Então não é a lei. O dinheiro? Checkmate. Você falou agora o que eu precisava. Você comentou isso lá atrás, mas é que é tanta bagunça que eles fazem com que as pessoas não percebam. As pessoas pensam que o dinheiro é algo simplesmente para facilitar a nossa vida, mas o dinheiro é a marca da besta. É através do dinheiro. Se você não tem, você não compra, você não vende, você não faz nada. Você não consegue fazer nada sem ele. E o dinheiro é a moeda de troca para tudo. Para tudo. E muitas pessoas pensam que lá na frente vai ter uma marca que ninguém vai comprar nem vender. Não, isso já está acontecendo hoje. As pessoas não compram, não vendem, não fazem nada se não tiver o dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca das duas bestas. É como elas conseguem. Tanto é que você vê que a besta do mar, ela dá isenção de impostos, por exemplo, para a besta da terra. O sistema religioso não paga imposto. Todo o restante paga, menos o sistema religioso. Por quê? Porque elas estão ali em comum acordo. Olha, eu mato eles espiritualmente, mantenho eles dormindo, dou ali uma bebida muito forte para eles ficarem alcoolizados o tempo todo. Enquanto isso, você tem condições de dominar eles. Esse é o acordo das duas bestas. Certo. Quem mantém o povo dormindo, embriagado ali, morto espiritualmente, é a besta da terra, que parece um cordeiro e as pessoas vão atrás. E aí vem a besta do mar, que isenta a besta da terra e domina sobre os povos. Entendi. E através do dinheiro, eles conseguem manipular as pessoas. Feliz é aquele que consegue fazer o bem para o próximo, fazer alguma coisa sem a necessidade do dinheiro, porque o dinheiro foi o que eles criaram para poder dominar. Tanto é que tem aquela passagem que fala: dê a César o que é de César. Ou seja, o que é de César? O dinheiro. E dê a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas pensam que ali dar a Deus o que é de Deus é para dar a parte de Deus, o dízimo é de Deus. Não, ali está falando que
O dinheiro é de César. Dê para ele o que ele criou. Agora, o que é para você dar para o Criador? Amor ao próximo. Isso é do Pai. Fazer o bem sem precisar do dinheiro de César. É você ser justo, honesto, transparente, ajudar o próximo sem querer barganhas. Nossa, meu irmão, eu sei que a gente quer parar o áudio, mas eu me lembrei lá de Atos 5, que o povo começou a vender tudo, pra todo mundo ter tudo em comum, né? A igreja primitiva lá, eles entenderam essa questão que você tá falando. E se eles tivessem conseguido continuar, não existiria mais o governo humano, né? O político, a besta do mar dominando sobre as pessoas. E o sistema religioso também cairia por terra. Porque as pessoas buscariam o Pai em espírito e em verdade. Exatamente. Só que aí o que fizeram? Pegaram as histórias todas, tudo que aconteceu, colocaram no livro Bíblia, misturaram velho e nova aliança para o povo não entender, mantiveram as histórias como elas são, como o Jardim do Éden, como a abertura do mar. Claro, é interessante para você saber como foi que o Pai agiu, mas tem que ajudar o povo a renovar o entendimento e entender que lá o povo precisava ver para crer. Tudo aquilo foi visível para mostrar o poder do Pai. Por isso que hoje não acontece mais. Não é mais daquela forma, porque mudou. Só que as pessoas não conseguem mudar essa chavinha no entendimento delas. E é aí que eles dominam as pessoas. E nesse mesmo livro eles colocam lá, por exemplo, em Atos 5, eles colocam Pedro, colocam João, os discípulos que se tornaram apóstolos, né? Colocam eles como líderes. Pegaram a palavra apóstolo agora e colocaram como um título para as pessoas, para aqueles que dominam sobre os outros, são apóstolos, são pastores, são mestres. Coisa que o Salvador falou que não era para se fazer mais em Mateus 23. Não queiram ser mestres, tutores, rabis, porque um é o vosso mestre, e lá ele fala o Cristo, se referindo ao Cristo que nele estava, o Espírito Santo do Pai. Era para nós sermos guiados por esse dominador, né? Esse era para ser o guia. Mas aí esses homens se colocam como guias, porque lá eles pegaram e colocaram Paulo, colocaram todos os apóstolos lá como pessoas, como líderes das pessoas. E eles não eram líderes, eles eram irmãos também. Meu irmão, é verdade, o Salvador falou que só tem uma cabeça. Você vê que no nosso corpo não tem nenhum membro que domina nenhum outro, é só a cabeça. E a gente vê que no sistema religioso eles colocaram os discípulos ali como apóstolos, colocaram como mestres. E isso para dar base para eles também hoje serem pastores, mestres das pessoas. Só que na verdade eles estão se colocando como um membro superior. E não existe membro superior no nosso corpo. Tudo é membro, só tem uma cabeça. E de acordo com a própria palavra, a cabeça tem que ser Cristo, né? Tem que ser o Espírito Santo. E o Salvador como cabeça que trouxe a mensagem, ele foi o cabeça de verdade, o primeiro nascido do Espírito que trouxe essa compreensão. E era para as pessoas chegarem a esse conhecimento que ele tinha também, como cordeiros, se buscassem o Pai em espírito e em verdade. Mas esses homens não deixam, irmão, eles não deixam. Palavra tremenda, meu irmão, tremenda. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu irmão, agradeço ao Espírito Santo do Criador, porque eu também não sabia de nada disso. Foi graças a ele que eu recebi essa compreensão. Nunca aprendi de homens, em templos, em lugar nenhum. Veio dele. Então toda honra e toda glória seja dada ao Espírito Santo do Criador e ao seu Filho que trouxe a sua palavra plena, pura e perfeita. Meu irmão, e para finalizar, o que esperar agora do futuro? O que você tem a dizer sobre o futuro? Olha, o que eu tenho a dizer sobre o futuro é que a besta da terra ela tá cada vez mais forte. E quanto mais a besta do mar aprisionar as pessoas, colocar mais leis e o ser humano se achar mais escravo, mais a besta da terra vai ter poder, porque as pessoas vão atrás desse cordeiro, como fala lá, né? Que parece um cordeiro, mas no fundo elas estão indo para o matadouro, porque é lá que eles matam ela espiritualmente, para que a besta do mar continue dominando. Ou seja, eu não vejo um futuro bom. Mas eu tenho esperança de que as pessoas acordem espiritualmente, deixem de buscar esses mercadores da fé, parem de dar mamon para eles, porque eles vivem de mamon. Se você parar de dar mamon para eles, eles vão sucumbir, entendeu? E aí, automaticamente, há esperança. As pessoas começarem a buscar o Pai em espírito e, com isso, ir enfraquecendo novamente a besta do mar. Mas também nós temos uma lição que o Salvador deu quando ele fere a besta na cabeça, de que a palavra pura ela tem esse poder, né? Esse áudio mesmo, aqueles que compreenderem vão começar a ver com outros olhos tudo o que está acontecendo. E aí, quem sabe, através de um áudio desse, por exemplo, a gente esteja ferindo a besta novamente na cabeça, né? A cabeça é a sala de comando. E aí, ferindo a besta na cabeça faz com que as pessoas comecem a se libertar
é uma libertação devagar. Ou seja, ainda vamos passar por momentos difíceis. E se o povo não acordar, a consequência disso vai ser cada vez mais a dominação da besta do mar sobre as pessoas, ao ponto de lá na frente, né, não conseguimos fazer mais nada. Apesar de que hoje já é assim, né? A cada dia que passa, já estamos cada vez mais sendo vigiados, dominados. E eu vejo com isso que está acontecendo, com a tecnologia, que com o passar do tempo, nós poderemos assim não conseguir fazer o bem mais por espontânea vontade. Hoje já é muito assim, né? A gente vê muitas pessoas achando que estão fazendo o bem, mas na verdade estão recebendo para isso. E esse não é de fato um bem, é um bem para ela tá lucrando. O bem de verdade é aquele que você faz por amor, né? É isso que o Salvador falou lá, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fazer por amor, que é o que o pai pediu, são poucos que fazem. Então vai chegar um ponto que a cada dia que passa, você vê que hoje até uma mudança que uma pessoa podia ajudar o outro a mudar, tem empresas de mudança. Elas abriram empresas, ó, a besta do mar, ela lucra em tudo, por causa que o ser humano tá morto espiritualmente, né? Aí a gente lembra lá a palavra do bom samaritano, lembra? Que não ajudaram o rapaz, aquele que parou e ajudou é aquele que estava dando a Deus o que era de Deus. Mas as outras pessoas lá, e você vê que eram sacerdotes, eram pessoas religiosas, nada fizeram. Isso mostra, desde aquela época, como que o fermento já era grande, o abismo, né? Então você vê que a cada dia que passa vai ficando mais difícil para você fazer o bem. E eu acredito que esse fazer o bem, quando chegar o momento que as pessoas não conseguirem mais fazer o bem, porque serão tantas leis, tantas câmeras, tudo, você não vai mais roubar, não vai mais matar porque a câmera tá te vendo. E aí você não mata, não rouba, por quê? Porque você é bom? Porque você é uma pessoa melhor graças ao Espírito Santo do Pai? Não, é porque vão te descobrir. Quantas pessoas que fazem coisas erradas hoje porque não são descobertas? Se ela saber que estão sabendo que ela faz coisa errada, ela vai parar. Mas ela parou porque ela é boa? Não, ela parou porque a lei dos homens impôs. E aí, nesse momento, é que eu acredito que possa haver aí a separação do joio e do trigo, que o pai entra em ação, porque aí não tem mais livre-arbítrio, aí não tem mais o que fazer. Aí o pai tira os seus e deixa só os dominados pela besta mesmo. É o que eu penso e é o que eu vejo depois de ter essa compreensão que o Espírito Santo me deu sobre essa questão toda. Eu não consigo ver, assim, nada de muito bom. Mas eu acredito que o poder do Espírito Santo é grande. E só ele sabe quem são os seus. Os seus estão espalhados pelas esquinas, não estão dentro dos templos, porque ele não mandou separar o joio do trigo ainda. Os seus estão espalhados pelas esquinas, sendo convencidos, como está escrito, pelo Espírito Santo, do seu pecado. E aquele que crê na voz do Espírito Santo e muda suas atitudes, se converte dos seus maus caminhos e não se converter à besta da terra, com certeza essas pessoas têm grande chance de se salvar graças ao Espírito Santo do Pai, porque nada nós podemos fazer. Não vem de nós, né, a vontade de fazer o bem. É o Espírito Santo dele que gera em nós essa vontade. E se crermos, nos salvamos. Salva a nossa ação, né? Salva a ação. O Espírito Santo tem esse poder de salvar as nossas ações. É, meu irmão, por falta de aviso não foi, né? A humanidade pode ser muito mais escrava ainda na mão da besta do mar, por não dar ouvido às palavras do Salvador. E principalmente, né, por não querer ouvir a voz do Espírito Santo e ficar atrás de homens que barganham, que misturam mamon. E olha que o Salvador falou para não misturar mamon às coisas do Pai. E lá em Lucas 16 ele fala com os líderes religiosos. E até hoje eles misturam e o povo vai atrás deles, da prostituta, né, que se vende por dinheiro. É, meu irmão, obrigado, viu? Essa mensagem foi tremenda. Até a próxima. Deixa eu só fazer um parêntese aqui antes de terminar essa mensagem. Apocalipse significa revelação, ou seja, os planos foram revelados. O sistema joga tudo para o futuro. Apocalipse significa que os planos foram revelados. Quem compreender vive em paz. Até a próxima, meu irmão Josué. Espero que essa mensagem traga paz, que excede seu entendimento. Olha que interessante, eu entendi agora o que Paulo quis dizer sobre isso. Quando você tem a compreensão da verdade, você está em paz, porque você consegue ver todo o jogo de xadrez acontecendo e compreende cada jogada. Não fica mais em trevas. Eu espero que essa mensagem possa trazer essa paz para todos que acompanharam ela até aqui. Um forte abraço a todos.